O espírito da coisa é o rema, é o que Deus quis dizer, é o que levou ele a dizer aquilo que está dito. Você entendeu, sim ou não? Está claro isso para você? E tem muitos outros exemplos que eu poderia dar para você, para ilustrar a importância de lermos o que está escrito, mas buscar de quem escreveu a revelação do porquê ele disse aquilo. Pegou a visão? Quando eu expliquei para vocês que a manga estava muito apertada, aí caiu a ficha. Nossa, não é manga de chupar, né? Não é a fruta, é a manga da camisa. Amém, pessoal? Não é verdade? Tem muitos outros exemplos que eu poderia te dar. Mas o que eu quero te dizer é que quando você lê a palavra de Deus, você precisa entender que ela foi escrita por uma razão, um motivo, que Deus estava querendo comunicar algo. Se você não tiver o rema, a revelação daquilo, você não vai entender perfeitamente. Aqui eu já disse para a igreja, quase não todos já sabem. Quem já sabe pode me ajudar. Se eu disser assim, lá nos Estados Unidos, os coiotes fizeram mal às pessoas, o que você entende? Alguns já sabem o que eu estou falando, outros vão entender que eu estou falando do animal, não é verdade? Mas o que é coiote lá? São pessoas que ajudam a atravessar os brasileiros para dentro dos Estados Unidos. Conseguiu entender? Só que se eu falar aleatoriamente assim, você pode entender que eu estou falando o animal, correto? Para você entender o que eu de fato estou querendo dizer, você precisa entender o contexto que eu estou dizendo. Por isso é importante, na hora da leitura da palavra, você ler, e na hora de receber a revelação, você parar e esperar que Deus fale no teu espírito. Amém, pessoal? Quantas pessoas criaram heresias, quanta gente vive na heresia até os dias de hoje, por quê? Porque não buscam entender as coisas que Deus disse. Amém, gente? Um dos exemplos mais comuns que nós vemos durante séculos, talvez, possivelmente sem medo de errar, pessoas entenderam o que Jesus disse errado quando ele diz: é mais fácil um camelo passar para o fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Quantas pessoas, quantos pregadores já disseram assim: Deus não gosta da riqueza, o rico perdeu a salvação. Quando você tem o rema, a revelação daquilo, você vai entender o que Jesus estava dizendo ali. Amém, pessoal? Você vai compreender facilmente. Amém? Está claro isso para vocês? É por isso que nós temos que fazer a leitura e buscar fazer a aplicação dessa na nossa vida diária. Amém? Tem muitas heresias ensinadas por aí, eu podia citar algumas aqui, que não precisa de espiritualidade para ver que ela está errada. Se nós usarmos apenas o nosso senso crítico, a nossa inteligência, nós vemos que está errado, porque Deus não poderia dizer algo para um povo que não desse certo para o mundo inteiro. Porque se dá certo para um, não dá certo para os demais, Deus faz acepção de pessoas. Então Deus tem os seus queridinhos, e a Bíblia diz que não é, Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo todo foi amado de uma maneira inexplicável. Os brasileiros, os americanos, os africanos, os japoneses, enfim, todos. Amém, pessoal? O que acontece é as pessoas não serem sensíveis à voz do Espírito Santo no seu espírito. Nós temos o privilégio, queridos, de, ao ler a Bíblia Sagrada, ter do nosso lado o autor para nos revelar aquilo que ele está dizendo. Por isso é importante que nesse momento você fique em espírito. Por isso que nós iniciamos o culto cantando, porque esse período do louvor, da adoração, é um período de quebra das circunstâncias que você está inserido.
quebra da atmosfera que você está inserido. Você está num dia secular, vivendo as suas coisas, você chegou aqui, então eu preciso quebrar aquilo lá e te colocar numa outra atmosfera. Eu preciso te colocar num outro mundo. Consegue compreender? Livre de tudo aquilo para você receber no teu espírito o entendimento. É importante cada momento, não é para passar a hora, não é para preencher um espaço, é intencional e proposital. Amém, pessoal? É o momento de você quebrar o estilo que você estava seguindo até aqui e receber no teu coração a palavra de Deus. Quem sabe você chegou aqui, teve um dia de luta, talvez um dia até de batalha, chegou aqui triste, angustiado, cheio de problema. Então esse momento é o momento de você quebrar esse vínculo com essa atmosfera que você estava e se conectar com as coisas espirituais. Amém? Fique atento àquilo que você está lendo e espere para receber no seu coração aquilo que Deus vai falar. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus falando lá no Velho Testamento uma profecia. Preste atenção na profecia. Quero convidar aqueles que já têm mais experiência na palavra de fazer a aplicação na sua vida nos dias de hoje. Na leitura você já vai começar a fazer algumas aplicações. Faça a aplicação. Quero também dar uma dica. Veja se algumas doutrinas religiosas fazem sentido com isso aqui. Já começa a cair doutrina religiosa agora. Sofismas são argumentos que induzem ao erro. Tem muitos argumentos religiosos que induzem ao erro. Então olha o que diz, Deus falando. Então aspergirei água pura sobre vós. Olha o que ele está dizendo. E ficareis purificados. Deus está dizendo, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Bom, já vou fazer uma aplicação aqui. Muito simples. A religiosidade ensina que você tem que fazer certos rituais para se purificar e se consagrar. Esse ato é um ato meu ou um ato de Deus? O que está escrito no texto? Deus está dizendo que Ele me purificará e não os meus atos me purificarão. Não os meus ritos, não os meus sacrifícios. Consegue compreender sim ou não? Não é aquilo que eu faço que vai me purificar, mas é o que eu recebo dele em mim, que transforma a minha essência, que me leva a uma vida pura. Consegue compreender? Não é um esforço intelectual, não é um esforço físico, nem emocional. É uma entrega àquilo que Deus fez por mim, por nós. Ele está dizendo, eu vos purificarei. O que eu preciso fazer? Me render a Ele. Quando eu me rendo a Ele, quando eu nasço de novo, esse ato vai fazer com que a minha natureza imunda seja transformada e eu terei uma nova natureza. Agora entenda, por que muitas pessoas desanimam? Porque ele imagina que a mudança é da noite para o dia. Não é. A mudança é paulatinamente. Ela vai acontecendo como diz a palavra. A luz do justo é como a aurora, vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Aí esse pensamento me leva a um relaxo, me leva a uma entrega para viver a vida do jeito que está. A hora que Deus quiser, Ele muda? Não. Esse pensamento me leva a estar vigiando se está acontecendo em mim essa transformação, essa mudança. Se eu vou descontinuando aquela vida imunda de pecado, ou se eu vou continuando ao invés de descontinuar. Se você se rendeu a Jesus e o pecado não está descontinuando na sua vida, questione-se. Pergunte-se. Consegue compreender? Pergunte, será que eu realmente nasci de novo?
Ou será que eu estou dando ouvido à voz de Deus? Nós vamos entender melhor ao decorrer da mensagem. Então Deus está dizendo que uma obra Ele fará em mim. Ele diz, é uma profecia: então aspergirei água pura sobre vós. Essa água pura, quando você faz a junção lá no Novo Testamento, você entende que ele está falando do quê? Da palavra e do Espírito Santo em nosso interior. Amém, pessoal? Aqueles que creem em mim, né, fluirão do seu interior rios de água viva. Consegue compreender, sim ou não? Então vamos lá. Aí o versículo 26 ele diz, preste atenção na leitura, olha o Logos: dar-vos-ei coração novo. É um ato dele para mim, e não um esforço meu para obter. Está claro isso, pessoal? O que eu preciso fazer apenas aqui? É receber, me render, aceitá-lo, participar da obra da cruz. Amém, pessoal? Amém. Ele está dizendo, dar-vos-ei coração novo. Então, se você se entregou a Jesus, você tem um coração novo. Se você recebe Jesus, essa palavra é verdade na sua vida. Não é uma busca sua, é uma entrega. Consegue compreender? Ele está dizendo, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós, ato dele, porei dentro de vós, o que, igreja? Espírito novo. Preste atenção, se ele deu um novo espírito para mim, o que vem dele não tem comunhão com as trevas. O que vem dele não pode gerar pecado, imundícia, uma vida depravada, uma vida do mal, não. Então não é algo que eu tenho que debater, porque consequentemente a nova criação vai gerar frutos benditos. Não é uma guerra minha. Percebe que não faz sentido a religião dizer, você aceitou Jesus, agora você tem que passar pela quebra de maldição. Você recebeu Jesus, agora você tem que fazer a quebra do vínculo com o passado. Mas, meu irmão, você aceitou Jesus, não cumpriu isso? Se eu tenho um novo coração, tenho um novo espírito, ainda preciso quebrar alguma coisa do passado, então Deus não fez bem feito. Se é novo coração, se é novo espírito, por que ainda preciso fazer alguma coisa para quebrar algo que ficou para trás? Se eu recebi Jesus, essa quebra se deu no novo nascimento. O que eu preciso entender é que depois que eu nasci de novo, eu preciso desenvolver a salvação. Porque eu nasci de novo, meu espírito foi recriado. Recebi um novo coração, recebi um novo espírito, mas a minha mente não está nova. A mente é renovada pela palavra. Então é ouvindo a palavra. Por isso que é importante a igreja, por isso que é importante ouvir a palavra. Nós vamos renovando a nossa alma, renovando a nossa mente, passando até a mente de Cristo. Amém, pessoal? Então a nossa alma vai sendo salva. Quando eu tenho uma alma santificada, quando eu tenho pensamentos santos, o meu espírito é santo, a minha alma é santa, o meu corpo é santo. Por quê? Porque, meu irmão, nós fazemos aquilo que pensamos. Se você só pensa em pornografia, você vai viver uma vida de prostituto. Mas a pessoa não é crente? Ela nasceu de novo, irmão. Nasceu com potencial para ser de Deus, mas não está desenvolvendo. Por quê? O novo coração Deus dá, mas uma nova mente depende de você. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Percebe que muda a palavra? Aqui está dizendo, eu dou o coração, eu dou o espírito, mas a mente, transformem-se. Então é responsabilidade minha. Um novo espírito é meu, porque Deus me deu, Ele deu para mim. Uma nova mente eu tenho que buscar na palavra. O apóstolo Tiago vai dizer que quando nós recebemos a palavra,
ela é poderosa para salvar as nossas almas. Olha que coisa linda, presta atenção. Se quando eu recebo a palavra, essa palavra é poderosa para salvar a minha alma, quer dizer que sem a palavra a minha alma não é salva. Ficou claro? Então eu tenho que receber a palavra, eu tenho que entender a palavra. E qual é o método que Deus criou para que nós venhamos desenvolver a nossa salvação? É só você olhar para Jesus. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele chamou os 12, não chamou? Os 12 aprendeu sobre Deus sozinho. Já viu aquela história? Eu não preciso ir para a igreja para ter Deus, eu em casa falo com Deus. Esse não é o método de Deus, esse é o método do homem. Por quê? Porque Jesus chamou 12, e os 12 que ele escolheu, não andou sozinho e não aprendeu sobre Deus sozinho. Ficou 3 anos com Jesus, aprendendo todos os dias, 24 horas por dia, sobre o reino de Deus, e só depois de 3 anos, eles deixaram de ser discípulo para ser apóstolos. Só depois de 3 anos é que eles andaram sozinhos. Sabe o que Deus me ensina? Que a caminhada cristã não é sozinha, eu preciso começar aprendendo com alguém. Depois de um tempo eu já começo a ler e entender também sozinho, eu começo a ter entendimento, mas eu não posso sozinho. Sabe por quê? Porque cristianismo não é egoísmo. Cristianismo é eu partindo com você, é o partir do pão, é o que eu estou fazendo agora, é o que Jesus fez, o partir do pão. Consegue compreender, sim ou não? E daqui a pouco é você que está partindo um pão com alguém. Daqui a pouco é você que está olhando para alguém que está começando e fala, não, irmão, é assim a palavra. Não, irmã, é desse jeito, porque você já é um apóstolo. Apóstolo não é um cargo, apóstolo é uma função. E o que é apóstolo? Aquele que tem uma mensagem. Amém, pessoal? Apóstolo é aquele que tem uma mensagem a transmitir. Você pode ser apóstolo sem ter título de apóstolo, você tem sempre uma mensagem de Deus para transmitir para alguém. Você é um missionário, alguém que leva a palavra. Você pode dar graças a Deus por isso? Então nós precisamos entender, meu irmão, que quando nós entregamos a nossa vida, nós recebemos. Só que mesmo tendo um novo coração, você pode não andar em novidade de vida. Você pode não mudar o seu jeito. A primeira coisa é porque você precisa entender que a parte de Deus está feita, a outra parte é com você. Amém, gente? E daqui a pouco nós vamos desenvolver mais esse assunto. Vamos lá ainda o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Diga comigo, Deus tirará do povo dele o coração de pedra. Amém? Entendeu isso? Está claro esse assunto? Fechou esse assunto? Posso prosseguir? Então a mudança de espírito é algo feito por Deus. Amém? Versículo 27. Porei dentro de vós o quê? O que, igreja? Porei dentro de vós o quê? Meu irmão, o que está dentro de você? Do que, igreja? De Deus. Como você pode andar em maldição? Como você tem que ter medo disso? Não. Dentro de você está o Espírito de Deus. E essa visão tem que te levar a uma vida de adoração, irmão. O que eu tenho que fazer hoje, apóstolo? Adorar a Deus. Entende o que o apóstolo Paulo falou? O teu amor me constrange. Por isso que eu canto, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Conseguiram entender? É uma vida de adoração. É isso que Deus quer. Quer de nós uma vida de adorador. Diga glória a Deus. Deus quer a verdadeira adoração. Enquanto eu não entendo isso, meu irmão, a minha vida com Deus não é de um adorador, mas é de um pedinte. Tudo eu peço, tudo eu peço, tudo eu peço. Eu peço isso, peço aquilo. Está errado pedir? Não está errado pedir. Mas só pedir significa que você não entendeu quem é você. Significa que você não entendeu que você é filho. Significa que você não entendeu que você é um adorador. Significa que você não entendeu que Deus está dentro de você. Amém, pessoal?
Então eu preciso ser guiado pelo Espírito como estilo de vida. Por quê? Porque eu não vou estar sendo guiado por um momento. Não é o momento que eu estou pedindo para ser guiado, é meu estilo de vida. Eu sou assim, eu vivo assim, guiado pelo Espírito. Porém dentro de vós o meu Espírito, continue lendo, igreja, por favor. A vontade de Deus é que você entenda a vontade dEle. A vontade de Deus é que você viva a palavra. Essa é a vontade de Deus. Digam glória a Deus. Então, Deus ele arrancou isso de nós. Agora, é possível que mesmo tendo acontecido tudo isso, você não venha viver como deveria viver. Primeiro, porque não lembra que quem toma a atitude de mudar a tua mente é você. E segundo, olha que Paulo fala em Efésios 4:17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, porém, digo, e ao Senhor testifico, que não mais andeis, olha lá, Paulo está dizendo à igreja, não mais andeis, como também andam como que o gentil anda? Continua lendo. Como anda um gentil? Então Paulo está dizendo para a igreja, que a igreja foi recriada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para a igreja da nova aliança, isso se estende a nós hoje, que o povo tem um novo coração, um novo espírito, o espírito está dentro dele, mas ele pode andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Diga comigo, vaidade dos próprios pensamentos. Então Paulo está dizendo, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, diga comigo, não mais andeis, diga eu já andei, mas agora não mais. Bom, para você não andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, tem que andar no pensamento de quem? Do pastor? Do irmão? De Deus. E quais são os pensamentos de Deus? Está na nova aliança, está na graça. Amém, pessoal? Está lá nas cartas de Paulo. É você ler as cartas de Paulo. Digam glória a Deus. Não pode andar mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então é uma atitude que eu tenho que tomar. Mesmo eu tendo um novo coração, eu posso não ser guiado pelo Espírito. Eu posso ser guiado pela vaidade dos meus próprios pensamentos, como vive o gentil. Aí você percebe porque que tem pessoa na igreja que vive como mundano. Aí a pessoa fala, o que está fazendo dentro da igreja? Ele não entendeu o que é novo nascimento. Simples assim. Não é nenhum segredo de que vai acontecer isso, que vai ter pessoas dentro da igreja que vai andar como mundano. Eu fico abismado quando o crente fica admirado. Ai, está na igreja, que absurdo, que escândalo. É escândalo porque você não é crente, porque se fosse crente já estava predito na palavra, você ia falar, eu já sabia que isso ia acontecer. Ué, está escandalizado por quê? Você não lê a Bíblia? Amém, pessoal? Eu não consigo entender crente escandalizando com pessoas que não é crente dentro da igreja. Ué, é normal. Amém, pessoal? Ai, queria que fosse na época dos apóstolos. É, meu irmão. Eu não vou nem entrar, senão você larga de Jesus. Não vou nem entrar em alguns méritos da igreja primitiva. Deixa lá. Amém? Estão comigo, pessoal? Sim. Porque tem gente que imagina que a igreja é o céu. Não é verdade? Não, a igreja está na terra ainda. Diga, a igreja está na terra ainda. Amém, pessoal? Então, o que nós temos que ter? Paciência. Se o irmão lá não está andando em novidade de vida, deixa ele com Deus, ora por ele, glorifica a Deus, porque ele está na igreja ainda. Ah, mas está errado. Mas está na igreja. É capaz dele mudar e eu sei que fico olhando para ele e desviar. Amém, pessoal? Estão me compreendendo, sim ou não? Tenha paciência, deixa Deus trabalhar, meu irmão. Você não sabe a luta que ele está enfrentando, o chicote que ele está aguentando, estralando nas costas, porque vir na igreja ouvir palavra é coisa de doido. É ou não é verdade? Sim ou não? Se o camarada não anda na palavra e querer ouvir a palavra, é doido, é ou não é verdade? Porque ele vai estar todo dia apanhando. Ele vem para a igreja, ouve. Nossa. Vem no outro dia, nossa, rapaz. Se ele está aguentando, meu irmão, é porque é de Deus, deixa ele lá. Amém, pessoal? Porque não é possível o cara vir e ouvir uma palavra confrontando ele.
Não é verdade? Por que tem gente que não fica na igreja? Porque a palavra começa a bater muito. E aí ele não toma atitude de mudança. Porque se tomar, ele pega a palavra e muda. Se ele não tomar atitude, fala, não vou mais não, que estou apanhando demais. Entende? Mas qual é a minha atitude com relação a isso? É orar por ele, é interceder por ele, é crer que Deus vai trabalhar na vida dele. Amém? Digo glória a Deus. Hebreus 3, versículos 7 e 8. Por que alguns andam na ignorância dos pensamentos? Porque a ignorância é gerada, segundo o autor de Hebreus, pela dureza do coração, pela pessoa não ouvir, mesmo tendo um coração de carne, mesmo tendo espírito, é uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Olha o que diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, diga comigo, como diz o Espírito Santo, de novo, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, continua lendo. Quando você ouve o Espírito Santo, o que Deus está falando? Não. Então tem as pessoas que ouvem o Espírito Santo, mas endurece o coração. Se Deus está me recomendando, quando ouvir o Espírito Santo, não endureça o coração, se Ele está me recomendando o que não fazer, porque é possível que eu faça. Senão não era necessário uma recomendação. Então, se eu tenho o Espírito Santo me guiando, Ele vai falar comigo. Deus está falando, não endureça o coração. Quando Ele falar com você, não endureça o coração. Quando Ele falar com você, não seja turrão. Quando Ele falar com você, quando Ele te der uma direção, não seja teimoso. Por quê? Porque senão não vai acontecer nada. Não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação do deserto. Ou seja, quantos ficaram espalhados sobre a terra e não entraram no deserto, aliás, e não entraram na terra prometida? Todos. De 3 milhões aproximadamente, só 2 entrou na terra prometida. Caleb e Josué. E o restante não entrou, apóstolo? Não. Por quê? Porque eram duros de coração. Começava a passar provação, começava a murmurar. Começava a demorar as coisas, começava a reclamar, falar mal de Moisés, falar mal de Deus. Consegue entender? A Bíblia Sagrada é clara. Quem entrou na terra prometida? Os filhos de Israel. Ou seja, enquanto não morreu todos os que saíram do deserto, do Egito, todos os homens e mulheres que saíram, enquanto não morreu todos, os filhos não tomaram posse. E por que os filhos entraram e os pais não? Porque os filhos já tinham uma nova mente. Os pais tinham mente de escravo. Deus libertou o corpo, mas Deus não pode libertar a mente. Quem tem que libertar a mente é uma decisão minha. Consegue entender, sim ou não? Deus tirou o povo lá do Egito, libertou eles, saíram caminhando, mas a mente deles, na hora que enfrentou uma lutinha, começou, Moisés errou, se a gente não tivesse ouvido Moisés. A mente de escravo sempre pensa no passado. Essa é a pior prisão. Consegue entender, sim ou não? Tiveram uma lutinha lá, passou uma dificuldade no deserto, se a gente tivesse ficado lá no Egito, pelo menos tinha cebola e alho para comer. Olha que abençoado deseja comer, irmão. Cebola e alho. Se fosse picanha, né? Tem gente que vai para o deserto para comer picanha, irmão. Aí aquele povo... Mensagem subliminar, não sei se você entendeu, mas tudo bem. Então, mas voltando para a palavra. Aquele povo, eles deixaram de ser guiado por Deus por causa dos seus pensamentos. Entende, pessoal? Por causa dos seus pensamentos. O Espírito estava guiando, mas eles estavam deixando de ouvir. Enquanto não morreu todos, os filhos não entraram. Os filhos tinham uma mente pura. Eles não tinham aquela mente de escravo. Eles não foram doutrinados pela escravidão. Então, qual é a lição que eu aprendo aqui? Deus me libertou. Hoje eu sou dele. Tenho um novo coração, um novo espírito. Tenho um potencial gigantesco. Mas se eu não lidar com a minha mente, se eu tiver a mente pequena, a mente miserável, a mente de escravo, a mente de escassez,
com todo o potencial, eu não vou tomar posse da bênção. Consegue compreender, pessoal? Com todo o potencial, eu não vou viver aquilo que Deus tem para viver para mim, que Deus tem para que eu viva. Então o que eu tenho que fazer? Ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é: tudo posso naquele que me fortalece. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Alguém aqui crê? Essa é a mente de Cristo. Se hoje ouvires a voz do Espírito, repita comigo: não endurecerás o vosso coração. Amém, pessoal? Não tome essa atitude. Olha o que aconteceu, Hebreus capítulo 13, versículo 17, para você entender o que Deus fez lá no deserto. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Para você entender o que Deus fez no deserto. Como que é importante ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Você pode ler para mim, por favor? Eu vou contar até 3 para todo mundo começar junto. 1, 2, 3. Para um pouquinho. Deus liberta o povo. Deus libertou o povo. E tinha um caminho mais perto. Amém, pessoal? Amém. Tinha um caminho mais perto. Deus levou ele pelo caminho mais perto? Não. Deus levou ele pelo caminho mais? Diga assim comigo: Deus nem sempre vai me levar para o caminho mais rápido. Diga: por quê? Fala: por quê, apóstolo? Posso responder mesmo? Não é da tua conta. Você falou que eu podia responder. Diga: não é da minha conta. Diga: o que cabe a mim é só obedecer. Diga: se eu obedecer a Deus, eu não preciso ficar perguntando nada. É Deus que está falando. Amém? Deus, por que você está me levando para o caminho mais longo? Você está achando que eu sou o quê? Moleque? Eu não sei o que eu estou fazendo, não? Vocês ainda me amam ou não? Me ama de verdade? É isso, irmão. Por que é importante ser guiado pelo Espírito como estilo de vida? Porque Deus vai falar coisas para você que você não vai entender. É só obedecer, irmão. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Tem coisas que você não vai explicar para o seu filho, que ele nem vai entender. Você só quer que ele faz. Um dia ele vai entender. Não é verdade? Sim ou não? Lembrei da minha mãe agora e do meu pastor. Meu pastor dizia assim: irmão, você não vai entender agora. A hora que você crescer, você entende. Só faz. Não gasta meu tempo com explicação, não, irmão. Se o homem é assim, irmão, imagina Deus ficar... Eu sou Deus, estou te guiando e tem que explicar por que eu estou te guiando. Você não confia em mim, então. Então você não acredita em mim. Se eu tenho que ficar explicando tudo nos mínimos detalhes, eu não sou Deus na sua vida. Amém, pessoal? Eu não sou Deus na sua vida. Você não é meu servo. Então o que nós temos que fazer, irmão? Ser guiado pelo Espírito. Amém, pessoal? Ser guiado pelo Espírito. Tem coisa para você, tem coisa que não vai fazer sentido. Tem coisa que você não vai entender, mas o que é importante? Você saber que Deus está falando com você. O que é importante? Você ter relacionamento com Ele. O que é importante é você estar em comunhão com Ele, porque quando você tem relacionamento com alguém, você conhece a pessoa, você sabe o que Ele está falando, você se entrega. Amém, pessoal? Então vamos de novo. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto mais perto. O caminho mais perto Deus não colocou. Por quê? Porque tinha guerra ali. Eles não estavam vendo, eles só sabiam que o caminho era mais perto. Agora eu vou ter que usar de novo esse exemplo chato que eu vou usar agora, que já aconteceu comigo. Já teimou com o GPS do seu carro? Alguém já teimou com o GPS do carro? E pegou um trânsito lascado? Você fala: mas é por aqui, que é mais perto. Foi, quebrou a cara. Alguém já aconteceu isso? O Espírito Santo é o seu GPS, irmão. Para de teimar com ele. Você só sabe que o caminho é mais rápido, mas você não sabe que lá no meio tem um acidente.
Você não sabe que tem um buraco lá. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Amém, pessoal? Já quebrei a cara várias vezes, eu nem temo mais. GPS fala, vira à direita, eu conheço o caminho, fala, mas aqui é... Não, vamos virar à direita. É melhor obedecer que sacrificar? Amém, pessoal? Vira à direita, vai lá o que o GPS está mandando. Então pega isso aí agora para Deus, é a mesma coisa. O que Deus sabia? Que tinha guerra. Estão me compreendendo? E o povo sabia que tinha guerra? O povo só sabia que era o caminho mais? O que eles tinham que fazer? Só ouvir. Mas começaram a reclamar. Esse Deus está achando que a gente é o quê? Deus nos ama, está fazendo a gente andar que nem um bobo. Faz sentido isso para você? Já viu gente desse jeito, sim ou não? Eu não estou entendendo nada. Por que tem que fazer assim? Por que... Meu irmão, se acalma. Se rende a Jesus. Não estou falando para você se render a mim ou qualquer outro homem, estou falando a Deus, irmão. Tem noção? Está me compreendendo? Não é se render a homem, é se render a Deus. E ainda posso dizer mais, se um homem falar algumas coisas para a gente confia mais que se Deus falar. Não é verdade, irmão? Às vezes a gente ouve o homem, meu irmão, sem questionar. Depende de alguma função, a gente abaixa a cabeça, é isso. Tem gente que confia tanto no homem, meu irmão, se ele estiver no médico para morrer, o médico falar para ele, está de alta, e o que era para estar de alta, falar, você vai morrer 2 dias, inverte, o que era para morrer vive, o que era para viver morre, de tanto que ele confia. Estão me entendendo? Então nós temos que aprender a depender do Espírito de Deus. Diga comigo, como estilo de vida. Vamos lá para a gente encerrar, olha o que diz. Tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne para o Egito. Digam glória a Deus. Deus não queria que eles vissem a guerra, ficassem com medo e voltassem para o Egito. Versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então quer dizer, o povo, porque foi por um caminho mais longo, começou a murmurar e reclamar de Deus. Meu irmão, então você tem um novo espírito, Deus colocou dentro de você um novo coração, o Espírito Santo te guia. Agora, quando você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Você não tem esse coração de pedra, é você que toma a atitude de endurecer. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração. Acredite, se Deus está falando algo para você que não faz nem um pouco de sentido, é Deus falando, meu irmão, confia, Deus sabe o que está na frente. Deus sabe o que está diante de você. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, leia comigo, andemos também no Espírito. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Amém, pessoal? Se você vive no Espírito, ande no Espírito. Aplauda ao Senhor Jesus bem.